a chama que alimenta os meus desejos? O que está realmente por trás de tudo que eu faço para construir a minha realidade? Hum. Oiê, como você está? Já começamos aqui no clima de eclipse, né, minha gente? Essa semana, inclusive, estamos gravando aqui no dia do eclipse, que a semana já começou caótica, né? Então você que sempre acompanha aqui, né, sentiu falta aí na segunda? Vai lá pro Instagram do Mística que quando eu não apareço aqui, eu apareço por lá. Toda segunda nos stories a gente bate um papo, faz um panorama rápido do céu, arcano da semana. Então, vamos completando experiência por lá, né? E então, como começou a sua semana por aí? Vamos conversar um pouquinho sobre o céu? Primeiro, as boas-vindas para quem chegou há pouco tempo. Então, você, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui sempre tem lugar para mais um no nosso círculo. E saiba que por aqui também todo mundo tem voz, então fique à vontade para deixar comentários, para conversar comigo ali no Mística Lua no Instagram, trocar uma ideia. Tá bom? Você também que quer participar de algum episódio, também me chama que a gente pode combinar alguma coisa, trocar uma ideia, tá bem? Aqui sempre tem espaço para a gente conversar e se expressar. Também a minha agenda está aberta para leitura de mapas, natais, mapa de revolução e mapa vocacional. Confira a disponibilidade comigo lá no Instagram. E também para jogo de tarô, mesa aberta. Todo dia eu abro a mesa. Então, só verificar comigo a disponibilidade, como é que funciona, tá bem? E eu dei as boas-vindas aqui, esqueci de falar, né? Se você ainda não segue o podcast, que sempre está nos ouvindo aqui, não deixa de seguir e se puder também vai lá, avalie a gente para continuar aparecendo para mais pessoas entrarem, né, participarem desse nosso círculo. Então, bora falar sobre o céu? O protagonista dessa semana a gente já sabe, né, já conhece bem que vai ser esse eclipse solar que vai acontecer hoje na quarta-feira, dia 12/8, às 14h47, logo depois da entrada da lua nova em Leão. Então, a lua entra em Leão aí às 14h36, na fase nova, e às 14h47, um pouquinho depois, ela já forma esse aspecto de eclipse, né? Na verdade, o eclipse é uma conjunção. A gente sempre fala aqui dos aspectos e como os planetas se relacionam através deles. A conjunção é quando um planeta está muito pertinho do outro, geralmente, assim, como a diferença de 10 graus é muito pertinho mesmo, ou essa diferença de 10 graus, ou quando eles estão no mesmo grau. E o eclipse é quando estão no mesmo grau, né? Eles estão aí se alinhando. E o que que acontece em um eclipse? No eclipse solar, aquele brilho, vamos para uma analogia. Quando a gente olha muito para uma fonte de luz muito forte, né? A luz costuma ofuscar, a gente não consegue enxergar em volta. Você já percebeu? Quando olha muito para uma luz, você fica cego temporariamente. E o eclipse, né? Muita gente coloca polêmica por cima dele, um tanto de teorias. As pessoas gostam de teorias, né? Deve ser, as pessoas gostam muito de teorizar as coisas e colocar assim, ou medo, ou assim, ai, vai transformar sua vida, ou essa oportunidade. Um parêntese aqui muito importante. Todos os dias o universo te manda sinais e te dá oportunidades para transformar a sua vida, para transformar a sua realidade. Então, assim, o eclipse é um sinal do universo. É mais um e é um sinal forte. Mas não quer dizer que você não tenha sinais todos os dias. Então, né, aqui a gente não trabalha com ilusões. A escorpiana aqui gosta muito de ser realista. O eclipse é mais um movimento. É claro que ele é uma conjunção entre luminares, né? É Lua e Sol. Então, é um aspecto mais poderoso porque ele vai ter uma potência. Além de ter uma potência maior, ele vai reverberar por mais tempo. A gente costuma dizer que ah, por meses, né? Até uns 6 meses aí a força do eclipse vai estar valendo. E eu, como gosto de fazer aqueles estudos, né, de voltar lá na fonte, nas origens, dei uma estudada
e descobri que Ptolomeu, né, Cláudio Ptolomeu, os primeiros astrólogos aí, matemático e fodástico ele, fez estudos e observações para ver quais eram essas reverberações, né, esse tempo de duração da potência de um eclipse. Isso é muito legal, porque isso vem desde antigamente. E às vezes, da forma que a gente vê, né, em rede social, de alguém falando em coisas, vídeos curtos, vídeos ou posts curtos, não nos dá essa profundidade, a gente não tem assim uma ideia de onde que vem. Eu gosto muito de estudar de onde vêm as coisas, as origens, as histórias. Isso devia ser regra para quem quer aprender alguma coisa, né? Que a gente aprender as coisas com superficialidade não faz sentido. E por isso, então, você que ouve o Mística Lu agora sabe que esse fundamento do eclipse reverberar por mais tempo não vem do nada, ele tem base e é muito antiga. E o que acontece quando essa fonte de luz ofuscante recebe sombra, como é no caso de um eclipse? Tudo aquilo que a gente não estava enxergando, né, com a luz muito forte, estava nos cegando, começa a aparecer, a gente começa a ver detalhes, tudo que estava por trás dessa luz, desse brilho muito forte. E isso vai acontecer dentro de Leão, tanto com a lua nova em Leão e com o sol em Leão. E o que que Leão fala, né? As características, as temáticas dentro de Leão falam de identidade, do ego, principalmente, da expressão pessoal, da criatividade, a coragem, protagonismo, visibilidade. Então, esse eclipse vai tornar temporariamente opaca a expressão solar do próprio leão, nos obrigando, porque a gente vai ver com maior clareza, até essa percepção daquilo que normalmente fica escondido por trás do brilho, por trás de todo o protagonismo, por trás da coragem, por trás desse desejo de muita confiança, né? É aí que a gente enxerga com mais detalhes. Então, dá para entender? A luz é muito forte, o brilho, toda aquela expressão de criatividade, de coragem, ou às vezes até mesmo da vontade, muitas vezes é da vontade de ser aquilo, vai ficar obscurecida e tudo que a gente não estava enxergando por trás desse movimento fica mais claro. A gente consegue ver com detalhes o que está por trás dessa expressão, o que está por trás de todo esse ego, o que alimenta a vontade de agir dessa forma. Vamos fazer aqui algumas comparações. Por exemplo, dentro de todas essas características, essas coisas que a gente falou aqui de Leão, no período do eclipse, a gente vai ver os bastidores, né? Então, o que está por trás dessa coragem? Ou que você tem, ou que você almeja ter? É o medo de se expor? É defesa? É a vontade de provar para alguém alguma coisa? O que está por trás dessa ânsia de criatividade? É bloqueio criativo? É a falta de ideias? A falta de fontes de inspiração? O que está por trás dessa vontade gigantesca de ser um líder, de querer ser o chefe de tudo, liderar trabalho, família, de ter controle de tudo? Seria um ego ferido? Necessidade de aprovação? Então, talvez, eu até comentei isso nos stories quando falei essa semana lá no Instagram. Talvez é um certo exagero para falar de eclipses seja por causa disso, porque quando a gente entra no território da sombra, né, de pouca luz, para dizer a verdade, a gente não vai entrar no escuro aqui, mas a luz vai reduzir, a gente vai enxergar melhor. Aí talvez seja esse processo que assuste as pessoas, porque a gente enfrenta, confronta a parte que estava escondida, obscurecida. E é aí que mora a real transformação que o eclipse traz. A partir do momento que você consegue enxergar tudo isso, é você que tem o poder de decidir, né,
o que fazer com o que você está enxergando, com o que você está vendo. E aí, minha gente, aí o livre-arbítrio é a sabedoria da pessoa, né? O autoconhecimento. E é por isso que, se você ouve o Mística Lua, quer aprender mais sobre astrologia, né? Conhecer mais sobre você e seu mapa, já está com um passo à frente. Por isso é importante você conhecer seu mapa, né? Porque aqui agora a gente vai dar uma olhada aonde está Leão no seu mapa. Onde está Leão? E, é claro, as pessoas que têm planetas e pontos importantes nos signos fixos, Touro, Leão, Escorpião e Aquário, vão sentir também com mais força. Então, a casa onde está passando o Leão vai ser influenciada. É a sua casa 3, que é a casa da expressão, da comunicação, do aprendizado. Será que é a sua casa 7, que é dos relacionamentos, das parcerias, que vai ser afetada? Ou a sua casa 12, do inconsciente, da espiritualidade, né? A casa 12 é uma casa e é logo aqui vai passar o meu leão, que está passando o meu eclipse aqui. Então imagina. Por isso que a gente se prepara, verifica isso. Aonde está Leão no seu mapa? Tem planetas e pontos importantes dentro dos signos fixos aí dentro. Também vale dar uma olhada. E em torno desse movimento todo de eclipse, de lua nova, né? Vale lembrar que a lua nova é a fase de plantios, de inícios, de começos. Ela só vai ganhar um plus aí com esse eclipse, porque a visão vai estar mais clara. Então, enxergando o que a gente estava ali guardando no inconsciente também facilita para inícios ou até mesmo recomeços através dessa energia lunar, né? Além disso, nessa mesma quarta-feira, nós temos aí Mercúrio em trígono com Netuno. Eu já contei para vocês que um trígono é um movimento muito bom, positivo. E aqui, essa semana inteira, praticamente, a gente vai ter muitos movimentos com Mercúrio. Mercúrio a gente já conhece, né? É aquele que vai falar da expressão, da fala, da comunicação, de como a gente se relaciona através da comunicação. E Netuno, ele rege ali os sonhos, o inconsciente, parte espiritual, por isso que ele rege peixes. E o que acontece num encontro como esse? Mercúrio está em Leão, então ele vem para dar voz àquilo que vem de dentro do nosso eu. Enquanto Netuno acrescenta imaginação, sensibilidade e uma percepção menos racional. Então a mente funciona menos como uma calculadora, né, algo registrando, e mais como uma antena, recebendo. É um ótimo momento para criação artística, escrita, música, poesia, meditação, né, conexão espiritual. E é importante lembrar também da sombra, que às vezes a imaginação também se aflora, não é necessariamente informação, a gente tem que escutar a nossa intuição, mas ao mesmo tempo, dependendo, né, do território aí que você for adentrar, de qual área que isso se manifestar para você, ter também aquele pezinho no chão, que vai ser Mercúrio. Então, quando os dois andam juntos, a imaginação cria asas e isso é muito legal. É um ótimo momento. Ainda temos nessa mesma quarta-feira um trígono de Vênus com Urano, outro movimento favorável também. Vênus está em Libra, a gente já falou isso na semana passada. E o que que ela rege, né? As relações, a beleza, o prazer, até a diplomacia. A gente falou isso também no último episódio. E Urano, que fala da liberdade, da novidade, da inovação, das ideias revolucionárias, quando os dois se juntam em um movimento positivo, assim, favorável, há muitas possibilidades, novas formas de se relacionar, sabe? Aquela vontade de dar uma renovada na relação, trazer mais movimento, experimentar novas coisas. Também até uma criatividade mais estética, de cuidar de si, do próprio corpo, criar hábitos novos, testar novos cabelos, enfim.
Tem muita coisa. Inclusive no campo financeiro, no campo artístico. É um momento que pode, sim, trazer novidades e que também traz esse gás, né? Essa animação. Não é um momento só assim, muitas coisas boas vão acontecer. A gente sempre tem que olhar para os dois lados, né? Uma pergunta muito importante que pode surgir nesse momento e que vale a pena refletir, já que está favorável para isso, é a seguinte: o que eu amo é porque eu realmente amo ou eu continuo amando apenas porque eu me acostumei? É Urano cutucando aí esse lado seu. E então, esse amor que a gente fala é sobre tudo, inclusive também para os relacionamentos. Vênus está em Libra, que é regido por ele mesmo, então existe uma qualidade de busca, né, por equilíbrio e beleza que encontra Urano e percebe que o equilíbrio não significa imobilidade, né? Você continua no movimento, que aqui a gente já falou sobre isso, né? Ter uma liberdade afetiva, ter novos encontros, trazer novidades para a relação. É sobre você aproveitar, assim, com tudo mesmo, esse movimento tão bom que é Vênus dentro de Libra. Também nós temos um encontro de Mercúrio com Urano em um sextil. Gente, viu só? Mercúrio está pareando aqui no protagonismo com o eclipse, porque a gente tem muito Mercúrio essa semana. Ele está caminhando aí de encontro aos outros planetas. Mas veja só, a gente saiu de um trígono de Urano com Vênus, muito bom. E agora a gente vai para um outro muito bom, que é Mercúrio com Urano. É tipo um plot twist mental depois desse eclipse, porque vai ser mais tarde, né? Esse aspecto vai ser formado lá pelas 17h47 desse mesmo dia 12. E aí, o que acontece quando Urano, revolucionário, inovador, encontra Mercúrio, que é o cara das ideias, né? Aquele que vai disseminar informação, que vai também influenciar no aprendizado, no conhecimento. Podem aí surgir ideias inesperadas, insights. Que dia bom de insights! Conversas boas, surpreendentes, que vão também trazer novas inspirações, soluções para coisas antigas. Às vezes você está ali ruminando, né? Há muito tempo algum problema, alguma coisa para resolver, e aí surge um insight para a solução. Vontade de experimentar coisas novas, de aprender coisas novas. E olha só que sequência incrível. A gente teve um trígono primeiro de Mercúrio com Netuno, que estimulou aí nossa imaginação, a nossa habilidade criativa. E aí Mercúrio com Urano transforma essa imaginação, né? Esse poder de criatividade em uma ideia, em algo que pode ser tangível, né? Concretizado, unindo também com essa energia da lua nova, de novos inícios. Veja só, imaginar, criar e começar a plantar. É aí que a gente está na fase do plantio dessa lua. Isso é sensacional. E quando a gente chegar no arcano da semana, vai fazer ainda mais sentido. Já amanhã, dia 13, nós vamos ter um encontro também de Mercúrio, só que com Vênus. Gente, Mercúrio insistiu com Vênus. Então, depois que a gente passa por esse dia mega movimentado de quarta-feira, com eclipse, com vários movimentos dos astros aqui, que vão falar de ideias, de comunicação, né, da forma como a gente vai criar. Nesse encontro de Mercúrio com Vênus, a gente vai ter aquele momento mais agradável, né, mais suave, porque o Mercúrio ele é o facilitador dos encontros, das conversas, e Vênus é o diplomata, aquele que traz equilíbrio para as formas como a gente se relaciona. E lembre-se sempre, a gente não fala de relações somente para relacionamentos afetivos, mas de todas as formas, né? De amizades, a relação com você mesmo, a relação de parceria, de trabalho. Então, esse aspecto é ótimo para conversas importantes. O que você tem que resolver é bom. Negociações, apresentações, para produzir conteúdos. Sim, falar sobre sentimentos, para escrever, para explorar a criatividade. E muito interessante.
como o Mercúrio ainda está em Leão, a gente tem que lembrar disso, ele vai querer falar com autenticidade, né? Porque dentro de Leão a gente vai ter esse poder da autoexpressão, de se mostrar, de se impor. Vênus vai ser aquele que equilibra, ser aquela que vai ter o cuidadinho que a gente precisa ter para se comunicar e levar nossas ideias adiante. Então, não basta a gente dizer o que pensa, também importa a forma como a gente coloca isso para o mundo. E aqui é um casamento perfeito. Logo mais, no dia 15, Mercúrio vai fazer uma conjunção com Júpiter. Você se lembra quando a gente falou ali no eclipse que conjunção é quando estão muito pertinho um do outro? E ele vai formar isso aqui com Júpiter. Esse vai ser provavelmente o aspecto mais assim, vamos pensar grande. Até aqui a gente viu, gente, eu tô falando e fazendo os movimentos com a mão aqui como se estivesse mostrando o aspecto. Mas voltando, até aqui a gente viu Mercúrio quando encontrou com Netuno, possibilitou mais do pensamento criativo, né? A liberdade de imaginação. E aí depois ele encontra com Urano, que traz essa imaginação, alimentar aí novas ideias, insights. E então a Lua Nova, depois desse eclipse que fez a gente refletir o que está por trás do que a gente deseja, do que a gente quer colocar no mundo, ela vem te dizer lembra, comece, plante a semente, né? É a lua do plantio, dos inícios. E aí, minha gente, depois de passar por tudo isso, Mercúrio vai encontrar Júpiter. Júpiter é o grande, é o expansivo. A gente fala que é o nosso grande benéfico, né? Então, enquanto Mercúrio é a mente que formula, o Júpiter é o que vai expandir. Tudo que você pensou, ele vai dizer, pode ser mais. E aqui a gente pode esperar um momento de expansão mental, né, de aprendizado, mas é aquele aprendizado que eu falei lá no início, com profundidade, né, entusiasmo. A gente pode ficar mais falante até, né? É um movimento que vai dizer, eu tenho algo para dizer, tenho o que criar, tenho o que compartilhar. Mas, gente, é claro, existe a sombra, a gente tem que olhar para o outro lado também. Tudo que envolve Júpiter também vai falar de exageros, porque a gente acabou de falar de expandir, né? Então, a gente pode estar mais falante, pode querer falar bastante, pode ter uma confiança exagerada. Lembra que eles estão em Leão? Uma confiança talvez mais exagerada. Por isso é importante ficar de olho. Olha, pensa grande, age com grandeza, né? Aproveita essa oportunidade, mas fica de olho nos detalhes, nas sutilezas. Isso aqui condiz com o que eu quero demonstrar, com o que eu quero expressar, ou tá demais. Sempre com equilíbrio. E para dar um fechamento assim de tudo que a gente viu até aqui, todos os movimentos eles se ligam, o universo funciona assim como uma engrenagem tão perfeita. Mas eu quero deixar um olhar ainda mais interessante sobre essa semana. O eclipse revela a intenção, né? Tudo que está por trás do que a gente quer realizar, do que a gente está fazendo, manifestando. Os aspectos que vêm depois, eles vão mostrar como a gente trabalha com aquilo que a gente descobriu. Entende? Depois que a gente viu o que precisava ver, qual é a real motivação, qual que é a chama que alimenta o meu desejo, todos os outros movimentos vão te dar ferramentas, oportunidades para poder tornar essa manifestação uma possibilidade. E aí, a gente vai entrar no arcano da semana. Eu até comentei lá nos stories que até agora, agosto só me trouxe arcanos maiores. A gente falou na semana passada sobre o arcano do mês, que foi o Sol. O arcano da semana foi o Eremita, que casou super bem com a lua minguante. E agora, gente, o arcano que saiu para essa semana é o Mago. O Mago, ele é a carta 1 dos inícios, lá dos arcanos maiores. Primeiro, arcano, ele deriva do latim arcanum,
que significa segredo. E o mago é o primeiro desses segredos, dos mistérios e forças mutáveis da nossa natureza maior. Por isso eles são chamados de arcanos maiores, os segredos maiores. E ele tem em posse os elementos da natureza: ar, terra, água, fogo, e com isso o poder de transformar a sua realidade, manipulando os recursos ao seu dispor. Isso te lembra o que a gente acabou de conversar? Numa leitura geral, o mago simboliza o poder, a habilidade criativa e a capacidade de manifestação, de transformar uma possibilidade em algo concreto. E aí, não preciso nem falar muito mais. Nesse eclipse que vai acontecer dentro de Leão, que por si só já é uma força de criação, né, de poder, é fogo, e vai nos fazer ter uma visão daquilo que estava ofuscado, né, pelo brilho e guardado no inconsciente. O mago aqui, ele não vai chegar tanto dizendo assim, vai, pode fazer. Ele vai falar assim, quando você tiver a visão do que te move, chama, que alimenta o seu desejo, aí você coloca o mago para funcionar. O mago vem, nesse caso aqui, ele vai entrar para te fazer agir, mas agir com consciência. E é por isso que eu trouxe até perguntas aqui para você refletir com o eclipse, com o mago, com essa força de potência que Leão está tomando nessa semana. A primeira. E essa a gente vai conectar com o Leão, né? Que fala de desejo, de expressão e de criatividade. O que eu quero criar ou manifestar? A segunda vem do mago, que é a habilidade, os recursos, né? E a iniciativa. Quais os recursos que eu tenho disponíveis para tornar isso possível? E por último, o que o eclipse nos convida a refletir, né? Que estava escondido e agora a gente pode ver com mais facilidade. Qual a chama que alimenta esse desejo? O real motivo por trás dele. Sabendo o que você quer, o que você tem à sua disposição e qual o motivo por trás desse desejo, aí você toma um gás aí de lua nova, de começar com a força do mago também para colocar isso em prática e vai ver como as coisas vão começar a andar. Porque essa semana eu falo, gente, que mês maravilhoso, que universo incrível, cheio de oportunidades. A gente só precisa conhecê-las e aproveitar. Espero que você tenha curtido mais esse episódio, que tenha feito reflexões enquanto a gente conversava, que tenha feito sentido para o seu momento também. Quando quiser, você pode voltar para ouvir, porque essa potência, né, essa energia que reverbera através do eclipse vai durar por um bom tempo, então você pode vir rever. Uma semana maravilhosa para você. A gente se encontra em breve. Não se esqueça de ir lá no Instagram do Mística Lua para conhecer, para acompanhar. Agora a gente também está no Threads do Instagram, então você pode passar por lá também e conferir as nossas postagens diárias. Vamos nos conectar, trocar ideias, compartilhar mais desse universo. E a gente se vê na próxima. Blessed be!